Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer a você pela audiência e pela oportunidade de estarmos juntos aqui, meditando, refletindo em torno da vida verdadeira, a vida espiritual, né, a nossa espiritualidade. Então convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe, nos ilumine, que em sintonia contigo possamos buscar, Senhor, a melhor parte da verdade que nos liberta. Que o teu amor nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, uma passagem do Evangelho de Jesus, porque entendemos que Jesus é sempre uma referência para nós de alto valor. Talvez uma das maiores referências que nós temos é Jesus. Então nós vamos hoje estar falando sobre uma passagem do Evangelho que ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados e aflitos e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve, ou porque o meu peso é leve e meu jugo é suave. Então observa, gente, nós precisamos fazer uma reflexão em torno da fala do Cristo, porque infelizmente nós percebemos que o homem, de um modo geral, ele conseguiu inverter totalmente os ensinamentos do Cristo, trazendo várias interpretações completamente errôneas em relação ao que Jesus disse. Então nós precisamos trabalhar essa desconstrução desse cristianismo falso que foi pregado durante milênios e que realmente, na verdade, ele está, vamos assim dizer, mascarado com a verdadeira intenção que o Cristo queria trazer para nós. Mas isso tudo talvez tenha relação exatamente da influência do Velho Testamento em relação ao Novo Testamento, ao novo mandamento que Jesus nos trouxe. Porque ficou arraigado, né, dentro principalmente dos religiosos, aquela ideia, né, mosaica, a ideia de Moisés, a ideia de um Deus que pune, que castiga, que é severo, que é austero, que manda o filho para o inferno, que ameaça, né, e faz uma série de coisas absurdas que só numa visão muito arcaica e muito primitiva se é concebível. Então, a gente percebe que há uma influência grande do Velho Testamento, né, onde existia uma sociedade toda, vamos dizer assim, organizada e toda sedimentada em cima de valores altamente fúteis e ultrapassados, né? E esses ensinamentos ultrapassados e arcaicos infiltrou no Novo Testamento, né? Na colocação de Jesus. Então, até hoje nós vemos igrejas que pregam o seguinte, que se Deus, né, se nós não agirmos conforme a vontade de Deus, nós vamos com certeza para o inferno eterno, seremos excluídos, não seremos escolhidos por Deus, porque para estar com Ele são apenas as pessoas que têm, né, uma boa índole, são pessoas que são puras, são pessoas que são, né, sempre honestas, íntegras, pelo menos na aparência. Mas essas serão as pessoas que serão salvas, né? E isso é totalmente anticristão, só para você ter uma ideia. Porque o que Jesus disse? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para salvar aqueles que estão perdidos. Então ele deixa muito claro que ele veio para os excluídos. E aí a sociedade e a religião, entre aspas, né, as igrejas, criaram esses, vamos dizer assim, valores rigorosos, esses valores que faz com que a pessoa realmente exija dela mesma uma santificação que ela não tem ainda, uma evolução que ela não possui. E isso, de uma certa forma,
levam desestímulo às pessoas, né? E acabam se condenando, se punindo e achando que realmente elas vão para o inferno, visto que elas não conseguem cumprir tudo aquilo que eles exigem, né? Então, houve uma mistura, né? E a gente vê várias igrejas que até hoje estudam o Velho Testamento e colocam a conduta, né? Pautam a conduta nossa em cima de tradições religiosas e de uma sociedade altamente ultrapassada, arcaica e ridícula do nosso ponto de vista. Então, o que nós precisamos é rever os ensinamentos do Cristo, porque Jesus não veio trazer essa visão rigorista, essa visão de que o indivíduo que comete erro, ele tem que ser condenado, que ele vai para o inferno e assim por diante. Esta visão é totalmente anticristã, porque essa era a visão de Moisés. Essa era a lei de Talião, antes de Moisés, olho por olho, dente por dente. E Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis como eu vos amei, trazendo um novo mandamento, uma nova visão de um Deus infinitamente amorável, um Deus infinitamente amoroso e que ama seus filhos e que jamais condenaria um filho sequer, só para você ter uma ideia. Porque, vamos imaginar, gente, vamos raciocinar Deus, um Deus que Jesus nos trouxe. Não vamos falar do Deus que Moisés nos trouxe, porque Moisés trouxe uma ideia de um Deus totalmente diferente. Né? Um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que, inclusive, fica bravo. Né? Nunca vi Deus ficar bravo. Quando ele fica irado, e inclusive no Velho Testamento diz que nós devemos temer a Deus. Sabe o que é isso? Ter medo de Deus. Temos que temer a Deus. Temer a Deus por quê? Deus é Pai, Deus é amor. A gente tem que temer o capeta, tem que temer o diabo, não é Deus. Você vai temer Deus, gente? É como você falar assim, você tem que ter medo da sua mãe, você tem que ter medo dela, que ela é perigosa. Mas, gente, o que é isso? O que é isso? Nós temos que ter medo de Deus, porque temer a Deus é ter medo de Deus. Então, a gente tem que ter medo de Deus. Se Deus é amor, se Deus nunca nos condena, se Deus nunca vai deixar de nos perdoar, porque, gente, veja o contrassenso. Quando Pedro chegou para Jesus e disse, mestre, deverei perdoar o meu próximo até 7 vezes? E Jesus disse, não só Pedro, 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitas vezes. Agora, olha, então, Jesus manda que nós perdoemos infinitamente as pessoas e Deus não vai nos perdoar por um ato que nós vamos cometer, seja ele qual for, até mesmo suicídio. Então você acha que Deus vai nos condenar por esse ato? Jamais, gente. Jamais ele que mandou nos perdoar 70 vezes 7 deixaria de nos perdoar por qualquer coisa que seja, porque Deus é Pai. Deus é amor. E é essa a visão que nós temos que ter de Deus. Que Deus jamais nos condena, que Deus jamais nos julga. E o próprio Cristo disse, quando trouxeram aquela mulher adúltera, né, e várias outras circunstâncias, depois que ele disse, atira a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, que saiu todo mundo, a mulher disse, e tu, mestre, não vai me condenar? Ele diz, não vim para julgar, muito menos condenar alguém. Vai, não peques mais. Mas observa a grandeza do Cristo nesse sentido de ensinar ali, né, realmente essa compaixão, esse amor, vamos dizer assim, incondicional de Deus para conosco. Então, essa visão, né, de que Deus realmente é um Deus severo e que nós devemos ter medo dele, é um equívoco imenso. Outro grande problema que a gente tem visto em relação a Deus, né, em diversas religiões, é a gente atribuir a Deus todas as desgraças. Você chega às vezes num velório, como eu fui em um, chega lá, está o menino que morreu de acidente de moto, né? E a senhora me conhecia, porque nós fazíamos um trabalho no bairro carente dela,
e ela nos conhecia, ela chegou perto de mim chorando desesperada e disse: doutor Márcio, por que Deus fez isso comigo? Eu disse: fez o que Deus fez com você? Levou meu filho. Deus levou teu filho, meu anjo. Para você estar sofrendo assim, você acha que Deus mata filho dos outros? A senhora está ficando doida. Uai, mas então quem que levou meu filho? Eu falei: quem levou foi ele. Ele que foi imprudente e ele que se matou. Não foi Deus. Deus não tem nada a ver com essa história, minha senhora. Esquece Deus. Entendeu? Então a gente tem a mania de atribuir para Deus essas coisas dolorosas e ruins, como se Deus castigasse. E algumas pessoas estão vendo, isso é castigo de Deus para ela aprender. Ela fica falando dos outros, aí agora o filho dela foi acidentado. Isso aí é Deus que matou para mostrar para ela, para castigar ela. Gente, um Deus que castiga, o pai que castiga um filho hoje, ele é ridicularizado, porque os pais antigamente castigavam seus filhos, e hoje a gente sabe que não é um método educativo, é um método de violência, é um método animalesco de se educar. Não se castiga criança. Não é com castigo que se educa, diz os grandes psicólogos, os grandes profissionais na área pedagógica. É ridículo isso. Então, gente, vamos acabar com essa mania de atribuir a Deus as desgraças que acontecem na nossa vida. Certa feita eu vi uma senhora que teve um acidente e foi parar na cadeira de roda. Ficou paraplégica na cadeira de roda. Então, quando eu cheguei para ela, diz: aí, dona Ângela, como que a senhora está? Eu estou do jeito que Deus quis que eu ficasse, né? Deus quis que eu viesse para a cadeira de roda, eu estou aqui. Eu disse: nossa, que Deus é esse seu que quer te ver na cadeira de roda? Nossa, esse Deus não é o meu Deus não, tá? Porque o meu não põe ninguém na cadeira de roda. Mas como que Deus colocou a senhora nessa cadeira de roda? Não, eu sofri um acidente de carro. Ah, a senhora sofreu. Então, quem colocou a senhora na cadeira de roda não foi Deus, foi o carro que tombou e fez a senhora ficar assim. Concorda? Então, não tem nada a ver com Deus, minha senhora. Então, eu queria que a gente parasse de jogar para Deus todas essas desgraças que nos acontecem, porque Deus não tem nada a ver com isso. Tá certo? Esse é um erro gravíssimo que nós temos, por causa destes conceitos ultrapassados de que Deus pune, Deus castiga. Vem Jesus e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Você sabe o que muitos religiosos falam? Vós que estáis cansados e aflitos é porque pecou, e se pecou, vai para o inferno. Lindo consolo, maravilhoso o consolo que você está dando para essa pessoa, né? Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: vinde a mim, né? Vós que estáis cansados e aflitos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas a igreja fala que o fardo é pesado e que o jugo é severo, que Deus é severo. Gente, que tristeza. Cristianismo deturpado, cristianismo transformado no que o homem quis transformar. Num processo de exclusão, que ele adora excluir, para mandar a gente para o inferno, é daqui para ali. Né? Então, esses dias eu conversando com uma amiga religiosa, não vou citar a religião porque é antiético e deselegante, né? E ela disse o seguinte: olha, o senhor fique com a barba de molho, viu? Porque Jesus está voltando e vai separar o joio do trigo, com certeza. Eu disse: me diz uma coisa, tem mais joio ou tem mais trigo? Ela falou: tem muito mais joio. Larga é a porta da perdição, estreita é a da salvação. Então, muito poucos ficarão com Deus. Eu falei: o resto que não ficar com Deus vai ficar com quem? Ela disse: com o diabo. Eu disse: então, o diabo é mais forte que Deus? Porque se ele vai levar a maioria, eu não estou entendendo. Então, ele é mais forte? Ela falou: não, ele não é mais forte. Eu falei: uai, por que ele vai levar a maioria então? Não é? Está esquisito isso. Aí eu perguntei para ela, falei: escuta, e por que Deus não mata esse diabo e esse Satanás? Porque assim deixa todo esse povo ir para o céu, entendeu? Aí ela falou: não, mas não tem nada a ver, porque se Deus... aliás, Deus não mata o Satanás porque ele deixa para nos tentar. Falei: nossa, que beleza, né? Que Deus que é assim, legal, né? Deixa o Satanás tentar para nos levar para o inferno, e ele vai ficar com um tiquinho no céu. Pelo visto, vai ficar no céu uma minoria. Ela falou: sim. Muito poucos, né? Porque os ricos, por exemplo, a maioria vai para o inferno. Os pobres
que iria para o céu. Eu falei, então o céu vai ter muito mais gente do que a gente imagina, porque rico tem pouco. Pobre é a maioria esmagadora, também não estou entendendo. Desses pobres que vai sobrar só essa miséria, não vai sobrar quase nada. Então, gente, são as coisas assim absurdas. Eu falei, escuta, deixa eu te falar, se Jesus voltar para separar o joio do trigo, quem que presta nessa história? Ela disse, quem presta é o trigo, o joio não vale nada. O joio é o que não presta. Eu falei, então Jesus não disse que veio para os bons, para os doentes e não para os sãos? Sabe o que eu acho que ele vai fazer a hora que ele chegar? Deixar o trigo de um lado e falar, agora eu vou cuidar do meu joio, porque para esses que eu vim, então eu vou ficar com o joio. Tem que ser repensado, né? Nós temos que repensar todos esses ensinamentos, tá certo? Por quê? Porque a gente tem a ideia de um Deus que julga, que condena e que manda o filho dele para o inferno. Gente, presta atenção. Um pai tem 5 filhos. 4 filhos maravilhosos, estudiosos, trabalhadores, honestos, certinho. Tem um que é traficante, bandido, estuprador, mau caráter, é alcoólatra, é dependente químico, tudo que você possa imaginar ele não presta. Eu te pergunto o seguinte, pergunto para esse pai se o pai quer matar ele, eliminar e mandar ele para o quinto dos infernos. Qual pai da terra que quer fazer isso? Fala para mim. O que o pai vai dizer? Ele vai dizer que se preocupa muito mais com qual filho? Com os 4 ou com esse problema? Com esse problema. E pergunta se ele condena esse filho. Jamais. Jamais ele mataria um filho seu. Então, se um homem da terra não é capaz de matar um filho seu porque comete barbárie e um monte de erro, Deus é pior do que um pai da terra? Então, nós precisamos raciocinar, mudar essa visão de Deus. Deus é amor, gente. Deus não nos condena jamais por nenhum erro que nós cometemos. Então, pedir perdão para Deus também não é necessário. Por quê? Porque nós não ofendemos Deus. Por que nós não ofendemos Deus? Porque Deus sabe da nossa pequenez, do nosso tamanho e do nosso nível evolutivo. Por isso que ele nem se ofende, porque ele sabe que é natural. É como uma criancinha de 2 anos que está fazendo danadeza. Ele só olha e fala, meu Deus, que bonitinho, danadinho. Não é? Vai cortar o dedinho porque não sabe ainda descascar laranja com 2 aninhos. Vai cortar o dedinho. Aí ele tenta tirar a faca, mas às vezes corta. Mas então é só isso. É Deus nos olhando com o tamanho que nós somos. Na sua grandeza, na sua misericórdia. Tendo sempre compaixão. Então vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Deus não nos condena. Quem nos condena somos nós mesmos. Nós somos os nossos nós somos juiz e réu em causa própria. Nós nos condenamos. E eu queria te pedir, pare de ser rigoroso demais com você. Se dê o direito de errar. Aceite os seus limites, aceite as suas imperfeições, não é? E não queira exigir de você uma santidade que você não tem. Você vai ficar mais leve, vai ficar mais feliz, mais tranquilo. Viva, né? Como Jesus nos ensinou que deveríamos viver, como as crianças. Vê se a criança está preocupada com o dia de amanhã. Vê se a criança está preocupada com o julgamento que estão fazendo dela. Não. Vê se a criança está se condenando. Também não. Ela vive de forma tranquila. E ele cita outras passagens. Observai os pássaros do céu, não trabalham, não tecem e comem todos os dias. Por que preocupeis com o dia de amanhã? Então relaxa, deixa a vida te conduzir de uma forma mais leve. Isso não significa que você que não tem que melhorar, que você não tem que fazer a sua reforma íntima, que você tem que ser melhor, né, nas suas atitudes, no seu pensamento, nas suas palavras. Mas daí você se violentar, você ficar se cobrando o tempo todo, se martirizando, ansioso, preocupado com o que vai acontecer. Isso não é uma coisa legal. Então, vamos buscar esse Deus de amor, que perdoa sempre, que está ao nosso lado, sempre nos amando, nos estimulando, sempre nos amparando, nunca nos condenando, nunca nos julgando, nunca nos excluindo de qualquer coisa. Toda assertiva evangélica que coloca exclusão, na minha visão, é uma adulteração que essa passagem evangélica sofreu, porque Deus não exclui ninguém, absolutamente ninguém. E ele deixou isso claro, Jesus, quando naquela época a mulher adúltera era apedrejada em praça pública, mas o homem não, numa sociedade machista, ridícula, que sempre existiu, tá certo? Ele foi o primeiro feminista a defender a mulher, a fazer a defesa. Atire a primeira pedra
aquele que estiver sem pecado. Então ali ele deixa claro que todos nós somos suscetíveis de cometer erros e ninguém tem direito de julgar e condenar ninguém. Então esse Deus que é o Deus que eu entendo e que eu sou apaixonado. Cada dia que passa, mais me apaixono pelo Cristo, de ver a sua bondade, a sua generosidade, o seu amor, a sua tolerância para conosco, a sua paciência. Né? Jesus é tudo isso, essa docilidade, essa meiguice, esse ser que a gente quer estar junto, próximo. Não ser que a gente tem que ter medo, porque ele vai me julgar, porque ele vai me condenar. Tá certo? Então nós temos que estar fazendo uma reflexão em torno de todas essas pregações que a gente tem visto, absurda, com Deus realmente excludente, que exclui seus filhos, só porque é dessa ou daquela religião, só porque pensa de maneira diferente. Né? Uma vez um ateu me perguntou: doutor Márcio, eu não acredito em Deus, o senhor acha que eu tenho salvação? Eu disse: no Evangelho não está escrito que vai ser salvo quem acreditar em Deus. Está escrito assim: a cada um segundo as suas obras. Tá certo? Então ele não quer saber se você acredita ou não. É a cada um segundo as suas obras. Eu conheço ateus que são maravilhosos. Eles são muito mais caridosos, benévolos e humanos do que muitos religiosos que eu conheço. Então, religião não significa nada, né? Isso não dá passaporte para céu de forma alguma. Olá, eu sou a Gisele, eu sou a produtora do programa Encontro com a Espiritualidade e trago para vocês a participação dos nossos telespectadores. A Sabrina Franco, ela quer saber por que foi nos ensinado uma visão de um Deus tão punitivo, de um Deus tão severo. Porque naquela época, né, principalmente a época antecedendo a Moisés, naquele período mais primitivo da Terra, o homem ele não entendia a lei do amor. A lei que imperava era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Era uma lei de violência, era uma lei de, vamos dizer assim, sobrevivência na selva, onde o mais forte mata e come o mais fraco. Era isso. Então, para falar com um povo rude daquele, era necessária a ideia de um Deus que fosse mais austero, que punia e que castigava aqueles que não fizessem, tá certo? O que fosse ensinado. Porque se falasse que Deus era amor, que perdoa tudo e tal, eles iam falar: bom, então não tem motivo para melhorar em nada, e ia continuar fazendo. Então era um mecanismo, né, utilizado naquela época. Como, por exemplo, se a gente for olhar o nosso sistema judiciário, né, ele sofre evoluções constantes na lei humana. Né? Então é natural que dentro da lei, a lei divina é imutável, mas ela vai sendo, conforme o ser humano vai evoluindo, ela vai tendo uma visão mais ampla dessa lei, né? Da lei de amor, da lei de justiça, da lei de causa e efeito. Então, aí você começa a estudar e ampliar. Então, essa colocação foi feita em função da rudeza, da primitividade dos espíritos naquele período, tá certo? Mas o tempo mudou e tem pessoas que ainda conservam essa visão arqueológica, né, da verdade, que não liberta, só leva o indivíduo a aprisionar. Porque ninguém muda de atitude por medo, gente. Essa que é a verdade. No método educativo, a violência e o medo, ela não educa, ela causa pânico, ela causa transtorno e não educação. É diferente. Não se educa com violência ou com ameaça, tá certo? Mas naquele período foi necessário devido à rudeza dos espíritos que ainda habitavam a Terra. Temos a participação do Inácio Barbosa, da cidade de Jaciara, que pergunta: o que Jesus quis dizer quando disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos? Ele quis dizer que Deus, na verdade, está para acolher, para atender aqueles que estão sofrendo, que estão necessitados, não é? Todos os que vivem angústias, momentos difíceis, que Deus é esse amor que acolhe, como essa mãe que abraça, que dá conforto, que dá esperança, que dá paz, né, a essas pessoas. É isso que Jesus quis dizer. O
O Luiz César, do bairro Tijucal, gostaria de saber o que significa o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É porque tem-se uma ideia, né, de que seguir o Cristo é muito difícil. E Paulo também deixou muito essa visão de que, nossa, como é difícil seguir Jesus, não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, todo dia eu estou morrendo, naquele desespero todo, não é? E não é nada disso. Essa é uma criação de alguns apóstolos que foram por esse ângulo aí da questão, entendeu? Quando ele diz, né, que o meu jugo, o meu fardo é leve, ele quis dizer que seguir os seus ensinamentos não é difícil, né? Porque ele fala de amor, ele fala de suavidade, ele não fala de austeridade, ele não fala de rigor, de punição, nada disso. Por isso é leve o fardo, né? E o jugo é suave, o julgamento, na verdade, o jugo vem de julgamento, o julgamento é suave, quer dizer, nem tem julgamento, só para você entender, é tão suave que nem tem julgamento, Deus não julga e não condena ninguém, nem julga nem condena. Entendeu? Por isso que é leve. E a gente que criou essa condenação, essa visão assim de que seguir o Cristo é muito pesado, é muito difícil. Difícil, é maravilhoso, sabe? Agora, as pessoas não querem abrir mão de si mesmo em função dos outros e por isso que ela acha que o fardo é tão pesado, mas é leve. Estar com Jesus é leveza. É uma delícia, é uma coisa boa, não é essa visão que as pessoas têm. E quem deixou isso claro foi Jesus, não é eu que estou falando, não. Participação da Juliana Bonfim, que pergunta: Jesus disse, bem-aventurado os que sofrem. O que ele quis dizer com isso? Gente, quando Jesus disse isso, tá certo? Ele estava consolando as pessoas que estavam sofrendo ali naquele momento. Ele não estava fazendo apologia ao sofrimento e dizer que sofrer é uma coisa maravilhosa, que Deus adora ver a gente sofrendo. Qual o pai que gosta de ver o filho sofrendo? Me fala qual? Só se for o seu, porque o meu não gostaria. Eu, como pai, jamais gostaria de ver um filho sofrendo. Ele estava consolando aqueles que sofriam naquele momento. Ele não estava dizendo que sofrer é bom, que sofrer é o caminho que nos leva a Deus. Nada disso. Mas ele diz que é bem-aventurados aqueles que sofrem. Porque na lei de causa e efeito, são as pessoas que estão resgatando seus débitos, pagando suas contas. Por isso que são bem-aventurados. Mas existe muitos sofrimentos que são voluntários, a gente que cria para nós. E não há necessidade. Você inventa essa cruz e acha que tem que carregar ela até o final, sendo que a cruz, na verdade, é uma criação sua, tá certo? Então nós temos que entender isso. Jesus não fez apologia ao sofrimento, tá? A miséria, a tristeza e nem a pobreza. Quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele estava consolando os pobres daquela época, gente. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Ele não estava querendo que a sociedade fosse toda pobre, não. Deus, que é pai, quer que todos os seus filhos sejam ricos, saudáveis, bonitos e que não sofram. Essa é a realidade de Deus. Pelo menos é o Deus que eu conheço. Se o seu Deus gosta de ver você desgraçado, passando fome, na miséria, para poder levar você depois para o céu, esse Deus não é o meu. É diferente, né? Bom, gente, quais os livros que nós recomendamos? Recomendamos que a gente faça uma leitura bem, não vou dizer nem leitura, um estudo do Novo Testamento, para que a gente tente olhar realmente qual é a verdadeira mensagem que Jesus nos trouxe. Né? Eu li o Novo Testamento umas 4 ou 5 vezes. Li não, estudei, marcando e rabiscando. Né? Então é interessante que a gente leia. Porque muitos, principalmente alguns religiosos, eles decoram algumas passagens, mas não conseguem entender o que estão falando. Isso é lamentável. Outro livro que nós recomendamos é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho traz uma visão dos Espíritos sobre diversas passagens do Evangelho de Jesus. É uma interpretação dos Espíritos sobre isso. É muito interessante. O outro livro que nós recomendamos é um livro do Divaldo Pereira Franco, né? Que é o livro Luz do Mundo, também que é interessante e traz aí uma visão. Né? Agora, nós podemos recomendar um outro livro que é legal, Há 2000 anos,
que fala né, dos ensinamentos do Cristo no período, né, do cristianismo. Ave Cristo, obra maravilhosa que fala muito sobre o cristianismo, né? E o livro Paulo Estevão também é maravilhoso. E um livro que eu recomendaria também de Pietro Baldi, que é O Cristo de Deus. O Cristo. É fantástico esse livro. Gente, vamos aos nossos avisos. Um dos nossos avisos é que o nosso programa ele está integralmente no YouTube. Então, se você entrar no YouTube, digitar Associação Espírita Vantuil de Freitas e colocar Encontro com a Espiritualidade, você vai encontrar os nossos programas todos lá gravados. Então eu queria pedir para vocês criarem o hábito de ir, porque aí não precisa ser nesse ou naquele horário. Você vai assistir a hora que você quiser. Está lá, gravado. Então nos ajude a divulgar isso, que os nossos programas estão no YouTube, todos eles. Tá certo? Assim que a gente grava e manda para a televisão, a gente manda para o YouTube e coloca lá, disponibiliza no YouTube. Tá bom? Então esse é um dos avisos. O outro aviso é que houve uma mudança no nosso horário, né? Não sei se vocês estão percebendo. Agora está passando no sábado, às 6 horas da manhã, e no domingo também, às 6 horas da manhã, tá certo? Então, esse é um dos nossos avisos. O outro é em relação ao nosso lar de amparo espiritual, Eurípides Barçanufo, que atende paciente com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico e outras doenças mais, principalmente ideias fixas de suicídio, né? Então, vale a pena você procurar o lar, porque é um tratamento gratuito, com índice de cura de depressão assustador. Na medicina, eu aprendi que depressão não tem cura, mas lá eu percebo que tem cura, porque eu tenho diversos pacientes que foram curados há mais de 10 anos, não têm depressão e não tomam mais antidepressivos. Olha que interessante. Então, nós entendemos porque nós temos o fato comprovado. O outro aviso é em relação ao Clube do Livro. Nós temos um Clube do Livro onde você, com apenas R$30, recebe mensalmente o seu livro, tá certo? E isso é muito bom. A gente tem que ler para renovar nossa mente, para oxigenar, para, né, rever os nossos conceitos. Clube do Livro. Temos também a nossa livraria espírita, onde você pode ter acesso, né, a diversos títulos interessantes. Você pode entrar em contato conosco e a gente vai te repassar, né, vender esse livro para você. Temos também uma biblioteca lá na nossa instituição fixa que empresta livro gratuitamente, sem pagar absolutamente nada. Você pode ir lá que você adquire. São centenas de livros que estão à sua disposição lá para você ler gratuitamente. O outro aviso é que terça-feira nós temos uma reunião pública às 19h30, né? Deve estar lá, porque o portão, desculpa. O outro aviso é em relação à nossa reunião pública, que acontece, né, lá na Associação Espírita Vantuil de Freitas, às 20 horas. Mas nós devemos chegar mais cedo, porque o portão fecha nesse horário. Então, o ideal é que se chegue às 7h30, 19h30, né, a nossa reunião pública. Tem o tratamento espiritual, reunião pública, vale a pena. Cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante, sabemos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demore a voltar. Se tem que ser feito, é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração.
Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabemos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demore a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Gente, temos a grata satisfação de receber o Enildo aqui conosco, vice-presidente, né, de uma obra social que é a Manuel Filomeno de Miranda. Fazem um trabalho espetacular e é um companheiro que está com a gente há um bom tempo, né, fazendo um trabalho muito importante, uma pessoa muito querida que a gente tem a alegria de ter aqui conosco. Seja bem-vindo, Enildo, do nosso programa, né? Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui e fico muito feliz pelo convite. E vamos conversar, né? Falar de Jesus, falar da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, né? Bacana, né? Então, gente, Enildo, o que você acha sobre essa questão da interpretação do rigor? Será que Jesus trouxe essa visão rigorista, essa visão de exclusão das outras pessoas? Como que você pensa a respeito disso? Qual que é a sua visão? Entendo que Jesus não tinha essa intenção, né? A interpretação das pessoas é que faz com que leve para esse lado desse rigorismo todo, né? Porque a gente vai ver que na revelação que é o Cristo, que é a segunda revelação, é a revelação do amor, né? Jesus Cristo é a personificação do amor. Mas quando Jesus esteve na Terra, ele foi austero na maneira de falar, ele foi firme com as pessoas, até porque os homens daquela época, eles tinham que ser uma postura mais firme para falar com ele, para se dirigir a eles. Então, talvez essa firmeza de Jesus em uma outra passagem possa ser interpretada dessa forma, mas eu entendo que o Cristo é amor e se a gente for estudar melhor as passagens, a gente vai entender o significado delas e a mensagem que estava por trás daqueles eventos, daquelas parábolas que ele contava. Sim, porque, na verdade, assim, Jesus, né, Enildo, ele tinha um diferencial daquela época, né? Ele, inclusive, ele era considerado por algumas pessoas como louco, né? Porque a maneira dele se vestir, a maneira dele se portar, a sua docilidade deixava as pessoas, assim, realmente preocupados, porque homem, naquela época, eram bem mais rude, bem mais grosso, né? Jesus, ele era delicado, ele tinha todo um jeito diferente, né? E isso deixava as pessoas intrigadas, né? Porque eles eram extremamente, vamos dizer assim, excludentes. Quando Madalena, por exemplo, procura o Cristo, né? Eles acharam um absurdo que Jesus acolhesse Madalena, né? Quer dizer, por quê? Porque ela é uma mulher adúltera, né? E, no entanto, ele teve uma visão totalmente diferente. Exatamente. E a gente vai lembrar que quando você disse que Jesus veio para os excluídos, ele convidou Mateus, que era publicano, cobrador de impostos, para ser dos seus apóstolos. Ele falou, vem e segue-me. E depois, lá num outro evento, onde Zaqueu sobe na árvore para ver, ele fala, hoje eu vou almoçar na tua casa, que Zaqueu também era um publicano, também um cobrador de impostos. Isso chocava as pessoas demais, não só a Madalena, mas a todas as pessoas que ele acolhia, né? Isso chocava muito as pessoas, né? Mas, como você disse, ele veio para acolher essas pessoas marginalizadas, que estavam à margem da sociedade daquela época, que as pessoas não gostavam, né? Que marginalizavam, né? Agora, uma coisa que eu falei sobre o rigorismo, sobre a firmeza de Jesus, até nessa passagem, né, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, ou oprimidos, né, que eu vos aliviarei, o modo imperativo que Jesus fala nos seus comandos que ele dá,
né, o verbo no modo imperativo. Ele fala, vinde a mim, bateis e haveis de brusar, buscais e acharei, né? Quando aquele rapaz fala, Senhor, eu vou enterrar meu pai primeiro. Ele fala, não, vem e segue-me. A fala de Jesus ela é sempre pontual, exigindo de nós, Márcio, uma postura ativa. Jesus quer um fazer nosso. Ele não fala, eu vou aí te salvar, não. Ele fala, vinde, venha você até mim, né? Batei, nos concitando para uma ação, para um fazer, né? Ele não falou, fica lá orando lá o dia inteiro de joelho que eu vou te salvar, não. Ele fez, venha, vamos fazer, né? Então, eu acho que é interessante. E uma interpretação interessante de algumas pessoas que falam assim, não, mas Jesus disse que aquele que crê nele será salvo. É simples, né? Então, basta que a gente crê em Jesus que será salvo. Gente, o que é crer em Jesus? Isso é importante. As pessoas não sabem o que é crer. Crer em Jesus, tem pessoas que acham que é acreditar em Jesus. Crer não vem do verbo acreditar, porque acreditar em Jesus até o capeta acredita, você está entendendo? Então é diferente. Crer em Jesus significa o quê? Acreditar na sua verdade e seguir os seus ensinamentos. Quando você fala assim, eu creio naquele homem, significa que você acredita nele e que você segue ele, entendeu? Agora, é isso que Jesus disse, que seria salvo, né? Mas salvo, aí entra a questão da exclusão, porque a gente fala, peraí, mas Jesus mesmo falou que a gente, para poder ser salvo, teria que crer nele. E como é que fica isso? Esse salvo, Jesus não está nos salvando, tá certo? Vamos assim dizer, ele não está nos salvando do inferno, propriamente dito, ou de uma condenação de Deus. Nós que condenamos nós mesmos, então ele está nos salvando de nós mesmos. Essa que é interessante, né? Exatamente. E aí as pessoas não entendem isso. Né? E ele diz isso, da salvação interna, quando na oração do Pai Nosso, quando ele diz lá, né? Livrai-nos do mal, da tentação e do mal, né? Mas não é o mal externo que está fora, é a tentação e o mal que habita dentro do nosso coração. Ele está pedindo para o Pai para tirar aquilo da gente, né? Não é o mal externo, é o mal interno, né? Para nos livrar, né, da tentação e do mal, né? Para nos guardar disso, que é a proposta de transformação interior. E quando ele fala, por exemplo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, tem-se a impressão que Deus está chamando muitos, mas na hora que chegar para Deus, Deus vai escolher muito pouco. Poucos que Deus vai escolher. Gente, não é Deus que escolhe nós, é nós que escolhemos Deus, é diferente. Porque Deus está lá como um paizão querendo que todos escolham Ele, mas a gente não escolhe. Por exemplo, agora você escolheu estar assistindo esse programa. Você podia ter escolhido estar tomando uma cerveja, podia ter escolhido estar passeando para um outro lugar e não estar assistindo esse programa. Você escolheu estar aqui, sintonizado conosco. Então essa escolha é nossa. Estar com Deus é uma escolha sua. Que então é nós que escolhemos Deus e não Deus que nos escolhe. Olha outra interpretação errada que tem. Né? Eles acham que é Deus que vai nos escolher. Mas será que Deus vai me escolher? Se ele não gostar de mim, ele não vai me escolher. Olha que interessante. Porque eu sou pecador, ele não vai gostar de gente pecador. Ele vai pegar só os que são bonzinhos. Pelo amor de Deus. O que prova isso também, interessante, é a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo pega todo o seu dinheiro e vai e gasta e está comendo com os porcos, o pai fica com o filho na fazenda cuidando da lida. O filho pródigo é que se arrepende e volta para casa. É ele que volta, ele que sai, ele volta para a casa do pai e o pai recebe de braços abertos. E o outro fica enciumado, como matou o melhor cevado, a melhor ovelha, e eu que estou aqui com o senhor, ele fala, esse estava perdido e retornou para a casa do pai. É a prova que Deus veio para os excluídos. Essa parábola é fantástica. Jesus ensina isso. E você vê que o filho pródigo que resolveu voltar para casa. Exatamente. Né? O pai estava lá esperando sempre. Então, quem escolheu, né, foi o filho pródigo. Não foi ir embora, exatamente. Então é o outro equívoco que as pessoas têm, achando que Deus não vai nos escolher se a gente tiver esse ou aquele problema. Agora eu pergunto, Elias, você tem uma mãe que tem 3 filhos, né? 2 não tem problema, 1 tem. Qual que ela se preocupa mais? Sempre que é aquele mais problemático. É o mais problemático, sempre. Assim é Deus, cara. Isso aqui está encaminhado. Pronto. Graças a Deus eu vou cuidar desse. É esse. E assim é Deus em relação a nós, né? Aí as pessoas acham que o filho que é assim danado, Deus entrega na mão do capeta. Não tem cabimento aí. Isso não existe, né? E inclusive essa questão do capeta, né? De Satanás, que a gente brinca muito e tal, né?
Na verdade, quando você lê biblicamente, quem foi Satanás era um arcanjo que queria ser mais do que Deus e de que Deus expulsou. Deus também não expulsa ninguém. Não. Ele que saiu por conta própria e se julgou que foi expulso, né? Então, por que Deus não destrói? Porque ele é filho de Deus e vai retornar para a casa do Pai mais cedo ou mais tarde. É óbvio, né? E o pior é que ele não saiu sozinho, ele levou 2/3 do céu com ele. Quem que ele levou? Nós, que estamos nessa parada. Então, nós vamos retornar à casa do Pai, e o Pai... Né? E outra coisa, quando a gente fala retornar à casa do Pai, a gente pensa que Deus está lá no céu e nós aqui, né? Na verdade, é só uma questão de conexão, de sintonia. Sintonia com faixa vibratória. Com a divindade. Exatamente. Que está em todos os lugares, né? Nós estamos para Deus como a água para o peixe. Deus está dentro e fora de nós, essa energia, porque na física quântica a gente entende isso, né? A gente diz imanente e transcendente, ele está dentro e está em todos os lugares, em todas as galáxias do universo, mas também aqui em cada célula do meu ser, do seu, de cada um de nós. Exatamente, porque na física quântica coloca o seguinte, não existe fora e não existe dentro, não existe em cima e não existe embaixo. É interessante isso, né? Então... É isso que a gente tem que ter, né, Nildo? Então veja quantas interpretações do Evangelho que são equivocadas, cara. Equivocadas, E aí eu acho assim que de uma forma até desumana, essas interpretações, como a gente já falou aqui, foi usada como instrumento de controle e de dominação né, por algumas pessoas para dominar outras pessoas, né, para manter ali a questão do medo e tudo mais, né, o medo da divindade, Deus vingativo, Deus cruel, Deus que pune, Deus que toma partido em guerras e tal, né? Isso na verdade não... E infelizmente, você falou uma verdade, é mecanismo de controle e mecanismo, sabe o quê? De persuasão para tirar dessas pessoas o pouco que elas têm. Então a gente vê, né, lamentavelmente, algumas igrejas que dizem o seguinte, você pode fazer pecado, mas se você pagar o dízimo e você, entendeu, estiver aqui, você vai ser salvo. Quer dizer, cria uma ideia de que a gente consegue comprar até céu, entendeu? Isso não existe, né? Como se o céu fosse uma coisa que está fora de nós, é outra coisa. O céu está dentro de nós, é ou não é? Então você vai comprar o que está dentro de você? Não é necessidade, isso não existe, né? Então é manipulação, né? Isso dá uma tristeza, porque nós somos manipulados. E às vezes os mais simples, que não tem essa malícia, que não tem essa visão, né? Aí ele começa a colocar essas coisas na cabeça e deixar a pessoa meio com medo, né? Com medo com medo de ir para o inferno, com medo disso e daquilo. Então eu vejo assim, para mim o medo não educa. Porque, por exemplo, quando você deixa de fazer uma coisa porque você tem medo, você está me entendendo? Eu acho que aí existe mais covardia do que qualquer outra coisa. Você me entendeu? Então... E o diferencial da doutrina espírita é exatamente esse. Ele não nos põe medo, ele nos esclarece e dá a opção da gente escolher, né? Exatamente. Eu gostei aqui porque a doutrina espírita nunca me proibiu de beber, nunca me proibiu de fumar, nunca me proibiu de ir a festas, a baile, absolutamente nada. Show. Eu que devagarzinho fui me esclarecendo e vou, isso não serve mais para mim, nesse ambiente eu já não me sinto bem, a minha energia não combina mais com esse lugar, à medida que vou me transformando. E esse processo natural, ele tende a ser mais duradouro do que uma coisa imposta pelo medo, né? Sim, exatamente. Porque nós descobrimos a lei de causa e efeito, né? Que se eu fumar, eu vou adquirir um câncer pulmonar, uma asma, não só nessa encarnação, como em outras, né, nas próximas. Que se eu beber, eu vou desenvolver uma cirrose hepática. Então, a doutrina, ela não fala que você não tem que beber. Diz, olha, ela dá cirrose e ela pode lesar o seu perispírito na próxima encarnação. Beba se você quiser. Você tem o livre-arbítrio de beber ou não, né? Nós temos colegas da nossa religião que não conseguem parar de fumar, outros que eventualmente tomam a sua cerveja. Bebe, não consegue parar. Mas estão trabalhando pelo Cristo, né, com as dificuldades que tem, né? É o exército dos aleijados, dos estropiados, mas estão ali nas fileiras de Jesus. Estão ali, exatamente. Jesus não veio para essas pessoas? Exatamente, veio para nós, né? Você sabe que uma vez eu estava conversando com um presidiário, um amigo meu, o Ricardo, né? E o Ricardo falou, Márcio, você que é assim com os homens lá, faz uma oração para mim, pede lá para Deus, né? Eu falei, cara, deixa eu te falar,
Aí eu dei o exemplo, né? Qual o filho que a mãe dá mais atenção? O danado e o doente ou o outro? Ela falou, não, o danado. Eu falei, então, você é o danado no caso. Deus vai ouvir muito mais a tua prece do que a minha. Se eu fosse você, eu orava e ainda peço para mim também. A hora que você pedir, já aproveita e põe eu na fila aí. Entendeu? Porque a oração dele vai ser ouvida muito. Você imagina, um cara igual eu que estou orando todo dia, agora um cara que dificilmente ora, quando ora, Deus fala, opa, o cara está acordando, né? Então, eu acho que isso. É lógico que no Evangelho fala também que a oração do justo tem um poder gigantesco, mas não fala que a oração do injusto não tem poder nenhum. É diferente, né? Então, temos que ler, interpretar, estudar e analisar, né? Então, a gente quer agradecer, Nilda, a sua presença aqui conosco, foi muito bacana, né? E aí, convidado para voltar mais vezes aí, para a gente bater papo aí, falando do Evangelho de Jesus, né? E aí, se você quiser fazer um convite lá para o seu trabalho, lá, a localização aí. Posso dizer, nós somos as Obras Sociais Espírita Manuel Filomeno de Miranda, estamos no bairro Ribeirão do Lipa, que fica ali atrás do Centro de Eventos Pantanal, depois ali do HMC, do Hospital Municipal, Novo Pronto Socorro ali, naquela região ali que nós estamos. Temos os mesmos trabalhos que o Vantuil tem, no sábado de manhã, palestra terça-feira, o tratamento espiritual na quarta-feira, a triagem na segunda, campanha da Fraternidade Alto de Souza aos domingos, todas as atividades. E se você mora mais naquela região, se ficar mais perto, eu faço um convite que você vai conhecer a nossa casa, tá bom? É isso. Muito obrigado, Edildo. Oração São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser.
quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Estamos chegando mais no final do programa, onde queremos agradecer pela sua audiência, né? E convidá-los, inclusive, né, a se inscrever no nosso canal, no YouTube, né, e estar conosco lá, assistindo, participando, curtindo, divulgando, né, comentando, acionando lá o nosso sininho lá, né? Então nós contamos com isso aí. E vamos convidá-los agora a fluidificar nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, o consolo, a esperança em cada coração. Que o teu amor, Senhor, nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta